Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Vamos orar, estenda suas mãos, abençoe o servo do Senhor. Pai, na tua presença está o teu filho, ó Pai, que se propõe nesta manhã, ó Pai, a falar, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, eu tenho certeza que o Senhor já ministrou ao coração, à vida dele, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que o Senhor esteja guardando a sua vida, guardando a sua família, guardando, Senhor, tudo aquilo que ele tem colocado em tua presença. Deus, sê com teu filho, ó Pai. Usa-o, ó Pai, nesta manhã, como tu tens usado, ó Pai. Deus, que o Senhor traga uma unção nova e fresca sobre a vida dele, para que ele seja usado pelo Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor, igreja. Você já cumprimentou o irmão da sua direita, da sua esquerda? Já disse para ele o quanto ele é precioso para o Senhor? Aproveita a oportunidade, vamos fazer isso. Diga, meu irmão, você é precioso para o Senhor, você é precioso para mim. Nós somos uma grande família, família de Deus. E quando nós percebemos o amor de Deus fluindo entre nós, toda aflição é lançada fora. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo 121. Vamos ler juntos. Elevo os olhos para os montes, e de onde virá o socorro? O meu socorro vem do que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. Amém? Mas o que é um monte? O que o salmista quis nos ensinar? Quando nós levantamos os olhos e vemos montes adiante de nós, e buscamos o socorro em Deus. Os montes são as situações em que passamos na nossa vida, em que não conseguimos enxergar nada adiante. A nossa visão fica limitada, porque nós não vemos esperança, não vemos expectativa. Eu creio que a família do Iago, que esteve aqui agora de manhã, pode dizer bem o que é ter um monte adiante deles. Você não consegue enxergar nada adiante, a sua visão fica limitada. Mas é nesse momento que o salmista grita, diz: eu tenho certeza que o meu socorro vai vir do Senhor. Ele vai remover esse monte que limita a minha visão. Eu vou conseguir enxergar pela fé adiante daquilo que hoje eu consigo enxergar. E hoje vocês puderam colher os frutos desta fé. Não conseguimos solução, a nossa esperança se esvai. O nosso campo de visão, meu irmão, é limitado ao tamanho da nossa fé. Repita isso comigo. Meu campo de visão é limitado ao tamanho da minha fé. Uma fé grande, uma visão alargada. Uma fé pequena, uma visão resumida. Hebreus 11, no versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Resumindo, a verdadeira fé é fruto de acreditar independente do que nós conseguimos ver. A solução das nossas aflições, ela sempre virá do Senhor, porque o Senhor tem um compromisso em cuidar de nós. Ele disse que cuidaria de nós todos os dias da nossa vida. A palavra de Deus mostra que todos os grandes homens de Deus passaram por tribulações e aflições. Quando você pega a Bíblia do começo até o fim, começando de Adão e chegando até os profetas, até os sacerdotes do Senhor, os ministros do Senhor que o Senhor chamou para trazer a palavra, Jesus e os seus discípulos passaram por diversas aflições. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que Deus falou comigo nesse fim de semana, que foram muito interessantes.
possa de fato edificar a sua fé nesse dia. Esse é o nosso propósito. Imagine inicialmente a aflição de Adão. Estava lá no jardim de delícias com o Senhor, todo dia o Senhor vinha ter com ele, ele tinha de tudo em abundância, tinha uma vida farta, uma vida plena. Irmãos, distribuam depois, porque senão os irmãos vão ler agora, pode atrapalhar. Por favor. Imagina a aflição desse homem, quando acontece o pecado e ele se vê removido do jardim, ele se vê longe de Deus, ele se vê só. Mas Deus, pela sua misericórdia, mostra a Adão que pode haver vida no meio da morte. Você quer ver? Vamos ver aqui. Em Gênesis 3:20, nós percebemos que Adão deu à sua mulher, depois da queda, o nome de Eva. Não é verdade? Mas o que quer dizer Eva? Eva quer dizer vida. Eva quer dizer ser vivente. No grego, a palavra Eva deriva de Zoe. Zoe quer dizer vida de Deus. Após a queda, Adão percebeu que no Senhor ele conseguiria ter vida. Não mais a vida natural que nós vivemos na carne, mas a vida que vem de Deus. Eu quero te dizer, meu querido, eu não sei qual é a sua aflição ou a sua angústia, qual é o seu problema, a sua luta nesse dia, mas se você buscar em Deus, Ele vai te dar uma vida que vem dEle. Independente da sua aflição ou do seu problema, a zoe de Deus entra na sua vida e você pode ser renovado. Eles estavam aparentemente mortos, mas receberam na sua angústia a vida que lhes era suficiente, a vida de Deus. Continuando lendo a palavra de Deus, nós vemos Abraão, que saiu da sua terra, no meio do seu povo, e foi para uma zona que ele não conhecia. Ali, a sua família, aquela região onde ele vivia, era a sua zona de segurança. Era o lugar onde ele podia contar com seus familiares, contar com aquelas pessoas que estavam ao seu derredor, que todos o conheciam. Ele não estava só. Mas Deus disse para ele: olha, levanta e vai para o lugar onde eu te enviarei. E quando ele começa a caminhar, se você já leu a história de Abraão, você vê quantas lutas ele passou. Mas eu quero te ensinar um princípio da vida de Abraão, que nós devemos trazer para a nossa vida hoje e usar como prática, que de fato vai fazer toda a diferença na sua vida com Deus. Em cada momento em que Abraão vencia uma etapa da sua vida, ele erigia um altar para Deus. Erigir altares falam da forma em que o nosso coração responde à vontade de Deus. É o seguinte: nós sabemos que existem 3 tipos de vontade de Deus. Vou ensinar para você, se você não sabe. Existe uma vontade, que é a que todos nós buscamos, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa todo mundo conhece? Então vamos repetir: boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas existem outras 2, que às vezes você não conhece, eu vou te ensinar nessa manhã. Existe uma vontade de Deus que é chamada de vontade permissiva de Deus. Não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas Deus permite que ela aconteça na nossa vida. Quem conhece a história de Jó? Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó com um propósito. Depois nós vamos entender isso. Mas não era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para Jó. Era a vontade permissiva. Mas além da boa, perfeita e agradável vontade da permissiva, existe uma terceira, que é a ocasional. O que é a vontade ocasional de Deus, então, para a minha vida? Ela depende da ocasião, da situação. Deixa eu te explicar uma coisa. Você acha que é a vontade de Deus que um servo do Senhor morra num acidente de carro? Não. Mas por que então tantos servos do Senhor, e nós vimos esses dias no noticiário, que alguns servos do Senhor lá nos Estados Unidos sofreram um acidente de carro e vieram a falecer? A vontade ocasional, ela acontece quando, por imperícia, por algum fator da ocasião, acontece um acidente,
acontece algo que Deus pode reter, mas Ele, pela ocasião, pela situação, acontece. Esses três tipos de vontade de Deus, eles precisam estar muito claros na nossa vida, para que nós possamos responder a Deus, a cada um deles, segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nós vamos compartilhar sobre cada um deles nessa manhã, amém? Quando nós avaliamos os altares que foram erigidos por Abraão, durante cada uma das suas lutas, nós percebemos que em todos esses altares, Abraão louvou ao Senhor. Ele erigia um altar, e ele se prostrava diante daquele altar, e engrandecia o nome do Senhor. Ele dizia: o Senhor permitiu, eu estou aqui, louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante, que muitos de nós, não erigimos altares para o Senhor, quando passamos por nossas aflições. São nos momentos de aflição em que Deus às vezes testa o que de fato está no nosso coração. Entenda isso, querido. Deus nos prova, porque o propósito dele é nos aprovar. Ele precisa conhecer o nosso coração, verdadeiramente. E é no meio da pressão em que nós expressamos o que de fato está lá dentro. É no meio da angústia que nós de fato focamos aquilo que é mais importante para nós. Se o mais importante para você é Deus, você vai focar no Senhor, você vai colocar suas expectativas e suas esperanças nele, e na palavra dele, e vai erigir um altar de gratidão, dizendo: Deus permitiu, louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos de nós não conseguimos, e quando passamos por essas tribulações, nós murmuramos, nos angustiamos até a morte, e dizemos: Deus não está comigo, eu estou só. Que Deus é esse que me abandonou nesse momento? Quando nós levantamos esses altares de murmuração, nós na verdade desagradamos o coração de Deus, desonramos o nosso Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, e nós ainda assim duvidamos disso. Em Eclesiastes 7:8, quem está anotando, eu gostaria que você anotasse, para que isso estivesse queimando no seu coração. Eclesiastes 7:8, a palavra de Deus diz que o final das coisas é sempre melhor do que o começo. Porque no começo nós não conseguimos vislumbrar o que Deus preparou, mas no final, nós sempre vamos ver a mão de Deus movendo a nosso favor, e é quando nós experimentamos a nossa fé sendo avivada, como a família do Iago disse: a minha fé foi revivada, a minha confiança no Senhor foi revivada. Hoje de fato a minha fé está incendiada. Se você encostar nesses irmãos aí hoje, você vai ver uma família cheia de fé, que confia em Deus acima de tudo, porque viu que o final das coisas foi muito melhor do que o começo, a angústia. Meu objetivo com essa aula é incendiar seu coração, encher seu coração de fé, confiança, que certamente dias melhores virão, e que nós devemos de fato, a cada momento da nossa vida, erigir altares ao Senhor, que venham louvar ao nome dEle, engrandecer o nome dEle, e não altares que denigrem o nome do Senhor. Abraão precisou ser provado nas suas tribulações, para ter o seu nome mudado, e receber parte do nome do próprio Deus. Esse do Abraão é parte do nome de Deus, parte da aliança que Deus fez com Abraão e conosco. Ele foi chamado no final pai da fé. Por quê? Porque em todas as suas tribulações ele entendeu que Deus estava no controle. Ainda assim, muitas vezes eu e você achamos que estamos sós, angustiados até a morte. Em Mateus 10:30, o Senhor diz que até os nossos fios de cabelo são contados por Ele. Você já imaginou, irmãos? Nós temos alguns irmãos que têm pouquinho cabelo, é fácil contar, mas tem uns que são cabeludos. Não deve ser fácil contar cada um desses fios de cabelo. E quantos caem por dia? Mas a Bíblia diz que o Senhor tem os nossos fios de cabelo contados. Isso é cuidado demais. É muito mais do que nós conseguimos imaginar. Em Isaías 49, no versículo 15, eu quero ler para você. Acaso
pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ainda que a sua mãe, que o seu pai, que o seu marido, a sua esposa, ou aquela pessoa em que você mais coloca a sua confiança, se esquecer de você e se abandonar, e te abandonar, a palavra de Deus diz que o Senhor nunca vai te abandonar. E se você continuar lendo, ele diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Quando o Senhor levanta as mãos, Ele consegue ver o seu nome e o meu nome, porque Ele gravou o nosso nome nas palmas das suas mãos, diz a palavra de Deus. Ele não consegue se esquecer de nós em momento nenhum, e não se esquece, e ainda assim, nós nos afligimos até a morte. Profeta Jeremias. Quem conhece a história do profeta Jeremias? Um profeta que viu o caos se instaurar em Israel, seu povo escravizado, oprimido. A miséria era tão grande naquele tempo, eu não sei se você sabe, meu querido, que as mães comiam os próprios filhos. Elas cozinhavam e comiam os próprios filhos. Tamanha era a fome em Israel naquele tempo. E ele via tudo isso acontecendo no meio do povo que Deus tinha escolhido. E esse povo a cada dia mais saindo dos caminhos de Deus, vertendo para o pecado. E Deus dizendo: Jeremias, vai lá e fala, diz que eu quero o meu povo de volta, diz que eu amo esse povo, diz que eu vou restaurá-los. Mas o povo não queria. E Jeremias angustiado, triste, cheio da palavra de Deus queimando no seu coração, Deus ministrando ao coração dele a cada momento, ele olhava para aquele povo e dizia: não tem jeito, não existe compaixão, não existe mais amor. Foram tempos de profundo deserto na vida dos israelitas. Abra sua Bíblia em Lamentações de Jeremias 3. Vamos ler algo que o Senhor nos ensina. A partir do versículo 15. Perdão, a partir do versículo 21. Vamos ler avaliando cada um desses versículos, para nós podermos entender o que passava no coração de Jeremias. Ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Existia um tempo em Israel em que as coisas eram abundantes. Existia um tempo em Israel em que esse povo comia e bebia o melhor dessa terra. E o profeta Jeremias tinha vivido esse tempo, e os seus antepassados tinham vivido esse tempo. Mas quando esse povo passou por essa tribulação, eles esqueceram de tudo aquilo que Deus fez no passado. Diga para o seu irmão assim: meu irmão, traga a sua memória tudo aquilo que Deus já fez por você, e a sua fé vai ser avivada. Muitas coisas Deus já fez por mim e por você, muitas coisas Deus tem feito, mas nós nos esquecemos porque não erigimos altares verdadeiros para Deus. Porque quando esses altares são erigidos, de fato, eles marcam a nossa vida. Quem pode dizer amém? O profeta Jeremias queria trazer à memória aquilo que podia lhe dar esperança, aquilo que podia avivar a sua fé. E ele lembrava do passado, lembrava de tudo aquilo que Deus tinha feito com o seu povo. Aquele povo que saiu da terra do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, caminhou pelo deserto, e tudo aquilo que Deus fez. Quando nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança, tudo aquilo que Deus já fez por nós, a nossa fé é avivada, as nossas aflições se tornam pequenas diante da grandeza do nosso Deus. Jeremias mostra toda a angústia, clamando pela misericórdia de Deus.
A única coisa que lhe dava esperança era lembrar de tudo aquilo que Deus já tinha feito por Israel. Lembrar da imutabilidade de Deus. Deus não muda, meu irmão. Ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. O amor dele não muda com você. Ele vai te amar desde antes da fundação do mundo, ele te ama hoje e ele vai te amar pela eternidade, porque você é filho. Ele clama pela misericórdia de Deus e reafirma que ela se renova a cada manhã na nossa vida. A cada manhã, como aquele maná que Deus mandava para os seus filhos lá no deserto, para se alimentar, nós podemos receber a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Você pode estender as suas mãos e dizer: Deus, ontem eu não consegui vencer essa angústia, ontem eu não consegui vencer essa aflição, mas hoje o Senhor renova as minhas forças e eu vou conseguir vencer. Isso é você colocar a sua fé em ação, isso é você praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, é trazer a memória que Deus nos deu. Você sabe o que quer dizer misericórdia, meu irmão? Misericórdia tem a sua origem no latim, vem de miserere e cor. Miserere é miséria e cor, coração. Deus traz ao seu próprio coração a nossa miséria. Ele se compadece de nós quando Ele pega aquela miséria que eu e você vivemos, aquela angústia que eu e você sentimos, e traz para o seu próprio coração. E Ele se compadece de nós e diz: eu não posso deixar o meu filho só. Isso é experimentar a misericórdia de Deus. Isso é experimentar a misericórdia de Deus, é a minha miséria dentro do coração do meu Senhor, e Ele derramando sobre mim a graça. Ou seja, trazer a miséria do meu próximo ao nosso coração. Vamos pegar no nosso livro, na lição 6. Eu quero falar com você sobre o tópico 2, especificamente. Qual é a página, pastor? No deles? Perdão? 84. (37) Amém. Cada um é um lugar. Amém. Vamos falar sobre o tópico 2. O tópico 2 diz que nós estamos aprendendo com Jesus. Quando lemos sobre a morte e a ressurreição de Lázaro, em João 11, do 11 ao 44, nós podemos perceber que para o Senhor não existe impossíveis. Não existe nada que foge ao controle de Deus. Todos achavam não haver mais solução para Lázaro, porque ele estava morto há 4 dias. Mas para Deus, a morte não é impedimento para nada. Quando Deus quer, Ele ressuscita o morto, Ele cura o enfermo, Ele restaura o aflito. E a palavra de Deus diz que Ele quer. Essa é a boa notícia. Jesus diz que a cada momento Ele se compadece daqueles que o amam, e que se nós buscarmos a Ele, Ele vai trocar o nosso fardo pesado pelo dele que é leve e suave. Você pode experimentar a cada dia o renovo que vem de Deus, quando você diz: Senhor, toma meu fardo pesado, me dá o seu que é leve e suave, me renova. Nós podemos aprender a depender de Deus. Em Ezequiel 37, do versículo 1 ao 14, vamos ler rapidamente? Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Pergunta para Deus assim: Senhor, acaso a minha aflição terá resposta do Senhor? Disse-me Ele: profetiza a estes ossos e diz-lhe, profetiza a esses ossos e dizes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Diz ao seu problema, angústia, aflição: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis.
Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada um ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe assim: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Profetiza sobre a sua aflição nessa manhã, querido. Diz: Espírito de Deus, vem dos quatro ventos e sopra sobre a minha angústia, sopra sobre a minha luta, a minha aflição, a minha enfermidade, sopra sobre aquilo que tem tirado a minha paz, e traz vida, traz renovo, porque as minhas forças já se exauriram, eu já não consigo mais por mim mesmo. Sopra, Espírito Santo, e ele vai soprar, e você vai ser renovado. E aquela misericórdia que aquele problema que você não conseguiu vencer ontem, hoje, pela misericórdia, você vai vencer, em nome de Jesus. Mas você pode dizer: eu não tenho conseguido nem orar. Quantos de nós aqui passamos por aflições, às vezes, que não conseguimos colocar o nosso joelho no chão e clamar? Quem? Existem aflições que nos deixam tão angustiados, que nós não sentimos força, nós não temos força para colocar o nosso joelho no chão. Mateus 7, Jesus explica sobre vários tipos de árvores que existem. E ele diz que cada árvore vai ser gerada segundo a sua espécie. E cada um de nós somos como galhos de uma árvore. Nós estamos inseridos numa igreja, cuja raiz é uma raiz de fé. Pastor Salma, pastora Cássia, é um homem, uma mulher de fé. E porque nós participamos dessa árvore, nós podemos também participar da mesma fé que está no coração deles. Mas eu quero te dizer algo. Se você quer ser incendiado pelo poder de Deus, você tem que caminhar muito próximo de quem é incendiado. A Bíblia diz que nós somos como pedras vivas, amém? Você já pegou uma pedra e colocou na geladeira? Ela gela. Ou mesmo fora da geladeira, num lugar onde não existe calor, ela vai ficar gelada. Mas se você pega essa mesma pedra e joga no meio de um braseiro, ou joga no meio da fogueira, ela vai ficar incandescente, ela vai pegar fogo. E assim somos nós. Quando nós caminhamos com homens, com mulheres de fé, e daí, esse projeto maravilhoso que Deus colocou no nosso coração dos grupos familiares, de nós participarmos juntos como igreja de um mesmo corpo, de um mesmo apacentamento, quando nós caminhamos juntos, debaixo de uma liderança, debaixo de uma unção, nós podemos ser incendiados pela mesma fé que provém do pastor Salmo, da pastora Cássia. Nós devemos correr daqueles que são frios, ou no mínimo agregá-los a nós que estamos incendiados. Se o seu fogo está se apagando, querido, aproxime-se de alguém que está incendiado, e o seu fogo vai voltar. Se você não está conseguindo orar, procure alguém que você sabe ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, se aproxima dele e fala: eu quero esse fogo para mim, ora comigo, irmão, quero andar junto com você. Andando junto com alguém que tem esse fogo no seu coração, você vai ser incendiado também. Você, que é um líder de grupo familiar e às vezes está com a sua fé apagada, aproxima-se do seu pastor. Fala: pastor, eu quero mais fogo, vamos andar mais juntos. Nós temos o fogo disponível aqui, ele está aqui. Mas se nós nos mantermos afastados na nossa casa, enquanto as coisas de Deus estão acontecendo na igreja, nos grupos familiares, nós vamos nos apagar também. Eu passei por um período em que o fogo que Deus tinha colocado no meu coração começou a apagar. E eu comecei a ficar angustiado com aquilo. Porque de fato, eu estava distante.
distante dos meus pastores, distante da igreja. Foi um tempo de muita angústia espiritual. Mas eu encostei no pastor Salmo, o fogo incendiou de novo. Eu falei: pastor, você sabe que o senhor foi um grande instrumento de Deus para avivar meu fogo. Eu não sei se eu já disse isso publicamente, mas as suas palavras de apacentamento fizeram meu coração incendiar de novo. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso, cada um de nós. Nosso coração é como um bocado de galhos secos que precisa de uma fagulha para ser incendiado. E quando você se aproxima de alguém que é incendiado, você é incendiado, seu fogo renova, a sua esperança começa a ser avivada, a sua fé é renovada. Somos assim. Em Isaías 6, versículo 1 a 8, a Bíblia nos conta como Isaías foi tocado por uma brasa de fogo em sua língua. Ele se sentiu o pior dos homens, frio no meio de um povo pecador. Mas aí ele diz: Senhor, eu sou indigno, pecador, sou um homem de impuros lábios, que vivo no meio de um povo de impuros lábios. Aí Deus vem e traz aquela brasa viva que queima a língua de Isaías. E ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós precisamos ser essa igreja, meu irmão. Essa igreja que não fica lambendo suas próprias feridas, mas essa igreja que olha adiante do propósito, aquilo que Deus nos chamou para fazer, edificar a igreja do Senhor nessa terra. Você é uma pedra viva. Como pedra viva você tem que ser incendiário. A brasa viva está disponível aqui. Brasas vivas é o Espírito Santo que vem nos capacitar, consolar, gerar fé. A fé que é necessária para mover essas montanhas. Em 1 Pedro 2,5, o Senhor diz que nós somos essas pedras vivas. Se você está inserido no meio do fogo, certamente, você será incendiado. Glórias a Deus. Tópico 3. Pastor Roberto. Efésios 6, 10 a 18. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais por firmes, cingidos com a verdade e vestidos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Haverá dias maus, irmãos? Haverão dias maus? A Bíblia nos diz que haverão dias maus. O próprio Jesus disse que nesse mundo nós passaríamos por aflições. É certo que haverão. É certo que haverão. Mas o apóstolo Paulo, em Efésios 6, ele ensina qual é a armadura que nós precisamos estar vestidos. Qual é a armadura? E ele diz no versículo 13, que se nós tomarmos a armadura de Deus, nós poderemos resistir ao dia mau e permanecermos inabaláveis. Se você está firmado na rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir todo tipo de tribulação, ela vai passar, e você vai continuar inabalável, inabalável. Glórias a Deus. Mas você sabe o que vai fazer diferença quando vier esse dia mau na minha vida e na sua? Quem conhece a história de Jó? Será que aquele homem sofreu, irmãos? Jesus amado. Nós podemos perceber o quanto Jó se angustiou, ao passo de pegar cacos de telha para coçar suas feridas, seus tumores.
Nós podemos perceber também que o seu sofrimento não foi fruto da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, já disse aos irmãos, e sim da permissiva, Deus permitiu. Mas nós precisamos ter cuidado com de quem nós ouvimos conselhos no momento em que nós estamos passando pela tribulação e pela angústia. Existem pessoas que, ao invés de incentivar você a continuar adiante, elas vão mandar você desistir de tudo e se angustiar. Vão dizer: olha, não tem esperança, não tem expectativa, acabou para você. Eu tive uma experiência como a de vocês, queridos, de um laudo médico de morte, mas eu me agarrei com aquilo que a palavra de Deus dizia, que o Senhor é poderoso para reverter qualquer situação. Ele é poderoso para reverter qualquer situação. E nesse momento eu andei com pessoas que me falavam as mesmas palavras, pessoas que tinham a mesma fé, pessoas que expressavam o mesmo coração. São essas pessoas que vão caminhar junto com você no meio da angústia e vão lançar sobre você palavras de fé e não palavras de derrota. Cuidado com quem você escuta conselhos no meio da sua aflição. Os nossos grupos familiares são maravilhosos, porque eu me lembro que nós participávamos de um na época, e essas pessoas oravam conosco, elas nos abraçavam e choravam junto conosco, elas clamavam a Deus junto conosco, e a nossa fé saía renovada daquele grupo familiar. Eram pessoas em que nós dividíamos o fardo com elas ali, nós não carregávamos sozinhos. Talvez você esteja hoje carregando um fardo sozinho, porque você não está inserido, ou você chega até a igreja, não conhece ainda ninguém. Eu quero te convidar, meu irmão, a participar da sua igreja. Eu quero te convidar a participar daquilo que Deus tem feito nessa igreja, daquilo que Deus tem trazido ao coração dos nossos pastores, e que nós somos coparticipantes. Existe vida. Existe uma vida que flui do nosso pastor, passam por nós, nossos grupos familiares, e ali você pode se alimentar de algo que de fato vai mudar a sua vida. Você vai participar com irmãos que têm a sua fé completamente avivada, que creem que não existem impossíveis para o nosso Deus. Participe, esteja junto. Nós, quando no capítulo 2 de Jó, nós podemos ver o que é o conselho de alguém que não tem a sua fé avivada, que não crê no poder de Deus. Abra sua Bíblia em Jó, por favor. Quero que você leia Jó 2. Nós vamos ler o versículo 8 e 9. E Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A mulher de Jó disse para ele desistir de tudo. Disse para ele: olha, esquece, Deus não é contigo. Esquece, você está indo para a igreja, está jejuando, está participando de uma campanha, está orando, mas a resposta de Deus não veio até você. Olha aí, suas enfermidades estão piorando, você está ficando cada dia pior. Amaldiçoa, abandona esse Deus. Vamos lá para o espiritismo, vamos lá para a Umbanda, vamos lá para onde o diabo está chamando. Quantas vezes nós passamos por esse tipo de situação? Eu já passei. Das pessoas chamarem para algo que eu sabia que era um caminho para a morte. Nós podemos escolher de quem nós vamos ouvir os conselhos. Nós podemos dizer o amém para aquilo que nós acreditamos. Você sabe o que quer dizer amém, querido? Assim seja. Muitas vezes nós, por falta de sabedoria, dizemos amém para coisas que não edificam a nossa vida em nada. E a Bíblia diz que o que nós ligamos na terra está ligado no céu, não é verdade? Então, se eu digo amém para uma palavra que não é bênção na minha vida, o que eu estou dizendo?
eu recebo. Cuidado com o seu amém. Se alguém disser algo para você que não está em linha com a palavra de Deus, não está em linha com o que vai edificar, fica calado. Mas jamais diga amém, jamais diga assim seja, para algo que não vem da parte de Deus. O que nós ligamos na terra está ligado? Se nós dizemos amém, nós estamos dando permissão para que aquilo aconteça. Cuidado com o seu amém, cuidado com os conselhos. Se Jó tivesse ouvido os conselhos da sua mulher, teria amaldiçoado a Deus e morrido espiritualmente. Quantas vezes no meio da luta aproximam-se de nós pessoas que literalmente foram enviadas por Satanás para minar a nossa fé e fazer com que nós desistamos. Cuidado com o que você tem ouvido. Prefira dar ouvido à palavra de pessoas que de fato têm a credibilidade de que são homens e mulheres de Deus. Posso ouvir um amém? Conselhos de ímpios ou pessoas fracas na fé vão minar a sua fé também. Amém? As pessoas que são ímpias e fracas na fé, quando te aconselharem, vão minar a sua fé, você corre deles. Amém? Deus permite provações quando Ele quer aprovar, eu já disse, mas ainda assim, Jó jamais blasfemou contra o Senhor. Em todas as suas angústias ele permaneceu firme, até poder declarar algo que eu acho que é a frase mais preciosa do livro de Jó. Lá no final, Jó diz o seguinte: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho experiência com o Senhor. Agora eu passei pelo vale da sombra da morte de mãos dadas contigo, Senhor, e eu sei que a sua vara e o seu cajado sempre me consolaram. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu espero, do que aquilo que meus olhos naturais conseguem ver. Eleva os seus olhos para o monte, eleva os seus olhos além do monte. Deus vai remover esse monte da sua frente. Ele vai te mostrar que existe vida depois do monte, existe vida depois da angústia. Só então Jó pôde receber de volta em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Perder para Deus é muito bom, irmão. Perder para Deus é muito bom. Tópico 4, a lei da reciprocidade. Quem conhece a história da lagarta, eu vou contar para vocês. Certo dia, uma criança passeando no seu jardim, viu um casulo de uma borboleta, uma lagarta que estava se formando para virar borboleta. E ele, quando passou, viu a dificuldade que aquela borboleta estava lá dentro para quebrar o casulo e abrir suas asas. E ele chamou o pai dele e falou: papai, eu passeando pelo nosso jardim vi um casulo, e nesse casulo tinha uma borboleta, e essa borboleta não está conseguindo se livrar daquele casulo, vamos ajudar. O pai dele falou: vamos sim. Ele pegou um estilete, foi lá no casulo da borboleta e abriu. Quando ele abriu, a borboleta se libertou, soltou as asas e caiu no chão. E ele pegou essa borboleta e tentou fazer essa borboleta voar, tentou colocar essa borboleta em cima da árvore, mas ela não conseguia. Por quê? Porque era aquela borboleta que tinha que vencer aquela luta. Existem lutas que eu e você passamos, meu querido, que somos nós que temos que vencer. Somos nós que temos que passar. Porque senão nós vamos ficar aleijados como aquela borboleta ficou. Deus quer que sejamos perfeitos em tudo. Então Ele permite situações nas nossas vidas para que nós possamos de fato sermos renovados, termos a nossa saúde espiritual completa. A história da borboleta é algo que sempre deve vir à nossa mente. Deus está permitindo que nós estejamos dentro de um casulo espremido por um tempo, porque Ele quer que nós sejamos completamente saudáveis espiritualmente. Nós, na verdade, só precisamos dEle. A graça do Senhor nos basta. Como diz o apóstolo Paulo: a sua graça me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, aí sim eu sou forte,
porque a minha força não vem de mim mesmo, mas vem do Senhor. Essa é a diferença, meu irmão. Entenda, se você está passando por um momento de angústia na sua vida, você ou algum familiar, e vocês não conseguem ver por quê, e às vezes perguntam para o Senhor: por que, Senhor? A única coisa que você ouve muitas vezes é um porque Deus nesse momento se cala mesmo. Ele é Deus, Ele não precisa se justificar para você. Mas lembra, o final vai ser sempre melhor do que o começo. A sua força vai ser aperfeiçoada nessa fraqueza. É nessa luta que Deus vai vir e te ensinar um princípio poderoso, que pode mudar toda a sua história espiritual. Posso ouvir um amém da igreja? É fato que Deus sabe tudo o que você e eu precisamos, mas Ele jamais invade se Ele não for convidado a participar. Em Apocalipse 3:20 nós vemos algo muito interessante. O Senhor diz: eis que estou à porta e se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele com... Pois é, se alguém então quer dizer que o Senhor a todo momento está batendo na porta: filho, deixa eu entrar, me convida para entrar nesse problema, me convida para entrar nessa luta, me convida para entrar nessa angústia, me chama para participar com você. Todo momento Deus está ali só esperando. Ele precisa ser convidado. Quantos aqui já convidaram Deus para entrar na sua angústia? Quantos aqui já disseram para o Senhor: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Muda, muda. Diga para o Senhor onde é a sua dor, rasga seu coração diante dEle, clame, se for necessário, pela misericórdia dEle sobre a sua vida. Lança sobre o Senhor o fardo que tem te incomodado, recebe o dEle. Mas quando você receber, tem mais um princípio. A Bíblia conta a história, lá em Lucas 17, do 12 ao 18, de 10 leprosos que Jesus curou. Diga comigo: 10. 10 leprosos. Ele curou, mas quantos voltaram para agradecer e louvar o nome do Senhor? 1. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus anda no meio do seu povo o tempo todo, porque a palavra diz que onde houver 2 ou mais reunidos, ali Ele estará. Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje andando entre nós com seus anjos, derramando sobre nós a sua graça, do seu amor. Não é em vão que nós estamos aqui. Mas muitos de nós, muitas vezes, participamos de uma campanha na igreja, participamos de um grupo familiar, estamos inseridos em algo durante um tempo, até recebermos a nossa bênção. Mas quando nós recebemos, nós esquecemos de Deus. Nós esquecemos de voltar para agradecer. Deixa eu contar uma história para você. Eu tinha um irmão precioso, homem de Deus, que tinha um desejo profundo de ser usado por Deus para evangelizar. E ele dizia: pastor, a minha única dificuldade é que eu não tenho um carro. Porque se eu tivesse um carro, Goiânia não ia me aguentar. Eu ia nos lugares mais distantes evangelizar. Eu ia lá naqueles lugares onde as pessoas não têm condição de pegar ônibus, ia trazer todos para a igreja. Ora comigo, vamos orar juntos para Deus me dar um carro. E eu falava: amém, irmãos, vamos orar então. E nós orávamos. Até que esse irmão comprou uma Kombi. E ele mandou fazer um adesivo grandão assim: Deus me deu, né, presente de Deus. E pregou atrás da Kombi. Nós falamos: glória a Deus. E no começo foi uma grande bênção. Esse irmão ficou incendiado, e ele pegava essa Kombi, ia nos lugares mais ermos pregar a palavra e buscar os irmãos que não tinham ônibus. Até que 2, 3 meses depois que ele comprou essa Kombi, a coisa apertou. A prestação da Kombi deu uma apertadinha.
Aí ele chegou para mim e falou: pastor, ó, tá difícil eu vir no culto de manhã, porque eu preciso trabalhar, e tá surgindo uns fretes aí, domingo de manhã, e eu vou pegar esses fretes, eu preciso ganhar dinheiro, a prestação está aí, está vencendo, e eu vou pegar esse frete. Eu falei: irmão, mas a igreja é mais importante. Não, pastor, mas minhas dívidas estão indo embora, meu carnê está lotando de dívidas e eu não tenho condição de pagar. Eu falei: tá bom, irmão, mas você vem no culto à noite? Não, à noite estarei aqui com o senhor. Eu falei: amém, amém. E aí foi assim que começou a acontecer. Passado mais um tempo, ele chegou para mim e falou: pastor, agora é o seguinte, vai dar para eu vir no culto à noite? Não. Como assim, irmão, você não vai vir no culto à noite? Eu estou cansado, pastor, trabalho domingo inteiro, carregando coisa para cima, à noite eu quero dormir. Mas, irmão, não foi Deus que te deu a Kombi? Foi, pastor, mas então, não, pastor, mas eu vou voltar, é só um tempo, é só um tempo. E nesse um tempo, eu nunca mais vi o irmão. É bênção, foi bênção para ele receber essa Kombi? Então existem coisas que nós clamamos a Deus, buscamos, Deus nos dá, mas a nossa gratidão fica limitada a um tempo. Nós não perseveramos em dar louvor ao Senhor por aquilo que Ele nos tem dado, porque é a cada dia que Deus nos acrescenta. Você e eu, irmãos, somos supridos pelo Senhor. A palavra de Deus diz que o homem nada pode ter se do céu não lhe for dado. Tudo que eu e você temos vem da graça de Deus. Você consegue dizer isso? Tudo que eu tenho é pela graça e pela misericórdia de Deus. Se você de fato entende isso, seja grato, enche o seu coração de gratidão, enche o seu coração de fé, porque quando aquele último leproso, aquele único leproso, voltou para Jesus, para prestar graças a Deus, quem se lembra do que Jesus disse para ele? Vamos ler? Lucas 17. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? Aí, no versículo 19, disse-lhe Jesus: levanta-te e vai. A sua fé, está dizendo a sua fé te curou? Está dizendo a sua fé te? Então esse recebeu algo maior do que os outros. Esse recebeu, além da cura, a salvação. Algo muito maior do que aqueles outros receberam. Aquele que volta para agradecer, ele não recebe só a bênção, ele recebe muito mais do que ela. Muito mais. Lembra, meu querido, o Senhor, Ele é bom e Ele ama dar boas dádivas aos seus filhos, mas Ele também gosta de receber gratidão. Em Colossenses 3,16, eu vou ler para vocês, não precisa abrir sua Bíblia, diz o seguinte: que a palavra de Cristo habite permanentemente em nossas vidas, enriquecendo os vossos espíritos de sabedoria, de forma a poderem comunicá-la uns aos outros, e a poderem aconselhar-se mutuamente, até mesmo através de salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com alegria e com gratidão em vossos corações. Quando louvamos a Deus por uma bênção recebida, ela se multiplica. Amém? Quem recebeu esse papel aqui? Amém. Deixa eu dizer para vocês, ontem à noite, eu estava me preparando para dormir,
E eu recebi um telefonema. Um horário que geralmente as pessoas não ligam na casa das outras pessoas. Devia ser mais ou menos umas 10h30 da noite. E a gente já fica preocupado quando o telefone toca essa hora. E eu corri, peguei o telefone e atendi. Era um irmão precioso, foi meu discípulo, perguntando para mim: pastor, o senhor tem notícia do irmão fulano de tal? Eu falei: não, eu tive notícia dele há 2 semanas atrás, ele me ligou. Pois é, o irmão sumiu de nós. Eu falei: mas vocês já foram atrás dele? Ele caminha com vocês. Ah, não, pastor, o irmão é muito difícil. O irmão é muito difícil. Muito inconstante. Não sei se eu vou atrás não, mas nós estamos preocupados com ele. O senhor não quer ir atrás dele, não? Eu falei: como assim, irmão? Ele é seu discípulo, ele caminha com você na mesma igreja que você, e você quer que eu vá atrás? Por quê? Não, porque nós já cansamos. Eu falei: amém, irmão. Desliguei o telefone, e meu filho é testemunha, ele estava do meu lado. A partir daquele momento, Deus começou a falar no meu coração. E eu já tinha terminado o esboço que eu ia pregar para vocês. E aí Deus falou mais algumas coisas que eu vou compartilhar com você rapidamente. Você que está aqui na igreja agora de manhã, já se sentiu só? Deixa eu ver. Quantos já se sentiram só? Dentro da igreja, já se sentiu só? O Espírito Santo ontem falou comigo claramente que existem muitos que estão aqui dentro, sós. Porque muitas vezes nós estamos lambendo as nossas próprias feridas, preocupados com o nosso próprio problema, preocupados com a nossa própria luta. E nós dizemos: eu não tenho tempo para cuidar do irmão que está com problema, porque eu já tenho o meu problema. Eu quero te ensinar algo precioso que eu aprendi de Deus, quando eu passei pelo deserto. Quando eu estava no momento de maior angústia da minha vida, Deus me ensinou algo e eu ensinei para minha esposa, porque nós dois estávamos passando juntos por essa angústia. Deus disse para mim: cuida dos meus filhos, que eu vou cuidar de você. Cuida dos meus filhos, cuida daqueles que são mais fracos que você na fé, porque eu vou cuidar de você. E eu disse isso para minha esposa. Eu chamo ela de fofa, né? Eu falei: fofa, Deus está me dizendo para nós cuidarmos daquele que Ele nos tem confiado, porque quem vai cuidar de nós é Ele. Não tem nada que nós possamos fazer a não ser cuidar. E nós fizemos isso. E na medida em que nós cuidávamos daqueles irmãos que estavam mais fracos na fé do que nós, muitas vezes com problemas muito menores, mas eles não conseguiam visualizar atrás dos montes. E muitas vezes corriam da igreja porque não conseguiam encontrar irmãos que se compadecessem deles. É o caso desse irmão. Está passando por lutas, angústias, mas não tem ninguém na igreja que consegue olhar para ele e se compadecer dele. Quero dizer para você, meu querido, que homens precisam de Deus, mas homens precisam também de homens. Nenhum de nós vivemos só. Quando Deus instituiu a igreja, Ele instituiu pedras vivas para que nós pudéssemos encaixar um com os outros e sermos perfeitos. Se nós queremos edificar algo para Deus que tenha valor, nós precisamos nos preocupar com o irmão da direita, da esquerda, da frente e de trás. Nós precisamos ser um único corpo. É isso que Deus quer fazer com você e comigo nesses dias. Não só sermos pedras soltas, mas pedras que têm a argamassa do Espírito Santo juntando ali. Eu não sei, quando no começo da palavra eu perguntei para você se você já tinha dito para o irmão da direita, da esquerda, o quanto ele é precioso. E quando você disse isso de fato, você percebeu o quanto ele é precioso para Deus? O quanto cada um de vocês é precioso para o Senhor. A Bíblia diz que uma vida vale mais que todo mundo. Vale mais que todo mundo. Mas muitas vezes nós julgamos o irmão que está passando por lutas, que está lutando sozinho, como alguém que não persevera,
como alguém que não quer nada com Deus, quando na verdade deveríamos orar amarrando o espírito que está lutando contra ele, quando na verdade nós deveríamos nos levantar como igreja, como voz de trombeta e dizer: eu não aceito, esse irmão é precioso, ele está passando por aflições, por angústias, mas ele é meu irmão, ele é filho de Deus. Quem já experimentou juntar um grupo de pessoas com 2 refrigerantes e um pouquinho de salgado e visitar um irmão que está sozinho? Irmão, isso muda a história da pessoa. Isso muda a história. Eu vou plagiar o pastor Roberto, que eu amo essa frase dele: as pessoas gostam de se sentir amadas. As pessoas gostam de se sentir importantes. É verdade, pastor. Eu e você gostamos de nos sentir amados. Gostamos de nos sentir importantes. Mas quando as pessoas desistem de nós porque nós somos problema, elas estão dizendo: você não é importante, você não é amado. Nós deveríamos de fato juntar grupos de resgate na igreja e buscar aqueles irmãos que não estão vindo aqui, que não estão compartilhando aqui da palavra de Deus, que estão fora do corpo, que outrora estiveram aqui conosco, mas agora não estão. Cadê esses irmãos? Onde estão, meu irmão? O Espírito Santo falou algo para mim aqui. Eu quero falar para você, porque doeu em mim. Um dia, eu e você vamos estar diante do trono de Jesus. E se Ele nos perguntar, assim como Ele perguntou para Caim: cadê o seu irmão? Um dia Deus perguntou para Caim: cadê o seu irmão? Cadê o seu irmão, meu irmão? Cadê aquele que outrora estava aqui com você, louvando, adorando o Senhor, que participava de tudo? Que deve estar vivendo momentos de aflição e angústia, porque o mundo faz isso. Está aí, o mundo está sugando aqueles que Deus separou para voltar para Ele. Eu costumo dizer que agora que agora que o diabo não consegue mais te levar para o inferno, sabe o que ele vai fazer? Ele vai trazer o inferno para a sua vida. O único lugar de proteção é a igreja, é o corpo. O único lugar onde nós estamos guardados desses dardos, dessas setas, desses intempéries do diabo, é a igreja, são os irmãos. É aqui que nós somos renovados pela palavra de Deus e podemos nos levantar hoje, como você vai se levantar em nome de Jesus, renovado na sua esperança, na sua fé. Mas cadê o nosso irmão, querido? Quero te convidar a refletir sobre isso. Onde está o nosso irmão que outrora estava aqui conosco? E que pode estar passando por aflições, e provavelmente está, muito maiores do que você e eu estamos passando. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você, você está lembrando. Eu sei que você está lembrando do irmão fulano, da irmã ciclana. Eu sei que você está lembrando de alguém que outrora esteve aqui com você e foi precioso. Um tempo precioso, mas você se esqueceu dele. Quero te convidar, meu irmão, forme grupos, reúna. Eu me disponho, eu tenho certeza que cada um dos pastores se dispõe. Vamos resgatar esses irmãos. Vamos buscá-los de volta para o aprisco. Jesus ensina que o bom pastor deixa 99 no aprisco e vai buscar a que está perdida. Cada um de nós fomos chamados para ser pastores do Senhor, pastorear o rebanho de Deus. Deus não te chamou em vão, querido. Ele te chamou para um propósito. E se o Espírito está te fazendo lembrar de alguém, não deixe passar. Amém? Queria convidar você a ficar de pé por um minuto e a pegar esse papel. Esse papel que a igreja preparou para nós com tanto carinho, que declara o que eu sou, o que eu tenho e o que eu posso, segundo a palavra de Deus. Isso aqui chama orar a palavra, irmão. Isso aqui chama confirmar aquilo que Deus já prometeu, relembrar Deus daquilo que Ele já prometeu, trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Vamos ler juntos? O que eu sou? Sou uma nova criatura,
criado em verdadeira justiça e santidade, sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, sou rei e sacerdote para Deus o Pai, sou justiça de Deus em Cristo, sou cabeça e não cauda, estou sempre por cima e nunca por baixo, sou abençoado em todas as coisas e tudo que põe a mão prospera, porque ouço e obedeço ao Senhor. Sou santificado em Cristo, sou mais do que vencedor, sou luz do mundo e sal da terra, sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sou morada de Deus no Espírito, santuário de Deus na terra, sou forte porque o Senhor é minha força, e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, sou amado de Deus, precioso aos seus olhos, sou livre de toda condenação, do domínio do pecado e de toda maldição, sou livre do poder do diabo, pois fui transportado do reino das trevas para o reino da luz, sou curado pelas pisaduras de Jesus, sou guardado pelos anjos, porque o Senhor dá a eles ordem a meu respeito, sou tudo quanto a Bíblia diz que eu sou. Aleluia. O que eu tenho? Tenho tudo que pertence ao Pai, pois sou filho e herdeiro, tenho autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus, tenho perdão dos meus pecados e já não há nenhuma condenação para a minha vida, tenho saúde em Cristo e praga nenhuma chega à minha tenda, tenho a proteção dos anjos de Deus, nenhum mal me sucederá e nenhuma arma forjada contra mim prosperará, tenho orientação, paz, alegria, consolo, conforto, ajuda e revelação da palavra de Deus na pessoa do Espírito Santo que em mim habita, tenho os pés de corça e ando em lugares altos, tenho poder para testemunhar, expelir demônios e curar enfermos pelo Espírito de Deus e em nome de Jesus, tenho as minhas orações ouvidas porque os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas e elas muito podem por sua eficácia, tenho vitória em todas as áreas da minha vida por meio de Jesus Cristo, meu Senhor, tenho liberdade no Espírito Santo, tenho vida em abundância, tenho o amor de Deus que é derramado em meu coração pelo Espírito Santo, tenho a vida eterna, tenho toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, tenho a força do Senhor, eu tenho tudo quanto a Bíblia diz que eu tenho, aleluia. O que eu posso? Posso reinar em vida, posso orar pelos enfermos e cativos e testemunhar com poder, posso exercer autoridade sobre demônios e circunstâncias, pisar serpentes e escorpiões e nada me causará dano algum, posso amar e perdoar, posso em tudo dar graças, posso viver em saúde, segurança e liberdade, posso ligar e desligar na terra, em concordância com outros, e será ligado e desligado nos céus, posso andar em plena vitória, posso pedir o que quiser, e segundo a vontade e a palavra de Deus, me será concedido, posso viver na bênção, posso vencer a tribulação, posso vencer a tentação, posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia, aleluia, isso é a verdade. Se você acordar toda manhã e declarar essa verdade e clamar por essa verdade sobre a tua vida, você vai poder todas as coisas naquele que te fortalece. Se você hoje se encontra aflito, angustiado, eu quero te dizer que o seu socorro chegou. O Espírito Santo já está aqui e ele já está derramando sobre você e sobre todos aqueles que você orar a misericórdia que lhe é suficiente para vencer sua tribulação, meu irmão. Que Deus te abençoe abundantemente e que você possa derramar adiante aquilo que você recebeu do Senhor, que você possa buscar aquele irmão que o Espírito Santo te fez lembrar nessa manhã, que você possa interceder por aqueles que estão sozinhos, angustiados e que não têm a palavra de Deus para receber refrigério. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam de fato ser renovados na força e no poder de Deus. E essa oração, essa palavra que a igreja imprimiu para vocês, coloca no seu armário, coloca no seu espelho, coloca na sua geladeira, para todo momento em que você olhar para ela, você poder declarar o que Deus pensa a seu respeito, o que Deus já te deu, tudo aquilo que você tem como herança, meu irmão, está aí, recebe, toma posse, amém? Fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça, eu quero orar por você.
Senhor Jesus, eis aqui o teu povo, a tua igreja, que o Senhor escolheu. Aqueles que o Senhor separou desde antes da fundação do mundo, Deus, para serem santos e irrepreensíveis. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua graça seja multiplicada nesta manhã sobre nós, que a tua misericórdia venha a ser tão intensa em nossa vida, que nós possamos olhar adiante dos montes e ver o horizonte que o Senhor preparou para nós. Deus, nós sabemos, Pai, que o teu refrigério vem sobre nós, e quando ele vem, Deus, nós podemos ter a convicção de que tudo se fará novo em nossas vidas. Nós queremos receber, Senhor, essas águas de renovo sobre nós nesta manhã. Naquela planta que está seca, Deus, derrama a água da vida, que vai revigorar as suas forças, que vai revigorar o seu ramo, que vai fazer florescer, Deus, as flores de louvor ao Senhor. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a igreja do Senhor. Quero te pedir, visita cada coração angustiado nesta manhã, Senhor, com a tua misericórdia e amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.